Signo de Câncer, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Câncer. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. Vocês viram a minha ajudante aqui, a Berenice, que mais atrapalha do que ajuda. A minha gatinha. De vez em quando os gatos aqui dão o ar da graça. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E também curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo como forma de agradecimento. Lembre-se, é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo. E, se for o caso, complemente a leitura com o seu signo lunar, com o seu ascendente, com a sua Vênus. A leitura de vocês vai ao ar toda quinta-feira às 19 horas, juntamente com o signo complementar oposto, que é Capricórnio. Neste canal eu misturo constelação familiar, então aqui tem uma bandeja com água, os bonequinhos da constelação, aqui o representante do signo de Câncer, o arcano 0 do tarô, que revela onde está o problema, aonde está o bloqueio, porque ele traz a informação do inconsciente para o consciente. E também misturo a astrologia, além de runas. Tudo junto e misturado. Tarô, oráculos, constelação, runas, astrologia. Vamos lá? Peço autorização de vocês, declaro aberto o portal inconsciente do campo de Câncer e peço autorização para acessar as informações, acessar as dores, para que a gente possa trazer um entendimento, ver o que a gente precisa mudar, modificar, para que a gente saia do padrão, modifique o padrão. Vamos lá, signo de Câncer. Fundo do deck, que é o que resume a leitura. A gente tem valete de paus, um início de uma ação, um movimento, valete ou pajem de paus, ok? Na sequência, o 8 de copas, ou seja, é necessário deixar algumas informações emocionais para trás. É necessário deixar algumas dores. E tá vendo que tem uma lua no fundo da carta? Indica que é importante, necessário trabalhar essas emoções, deixar algumas coisas para trás e trabalhar essas emoções, mergulhar no inconsciente. Eu vou colocar a lua, porque a lua fala do inconsciente, das emoções, e a gente tem o arcano da estrela, que é o eu superior, a conexão com o propósito de vida, com o propósito de alma. Eu vou colocar o nó do norte como representante desse propósito, desse recomeço, dessa reconexão com você mesmo. Tá me vindo muito Vesta. Vesta é o seu eu superior. Aqui o propósito de vida e o eu superior. Na sequência, o Cavaleiro de Copas, pode ser que tenha um amor aí, hein? Vamos colocar esse Cavaleiro de Copas, eu vou colocar, cadê? Aqui, o coraçãozinho representando este amor. Porém, tem um 4 de copas aqui. O 4 de copas, sabe aquela criança birrenta que o universo está oferecendo uma outra taça, um outro copo, uma outra emoção e fica lá olhando para aquilo que queria, que não é Câncer. Uma outra coisa, que não é o que é seu por direito divino. Vamos clarificar essa carta. 4 de copas. Quais são essas emoções aqui do 4 de copas para o signo de Câncer? Controle. Porque quer uma situação, uma pessoa, mas o universo fala, não, meu querido,
Você não tem o direito sobre esta pessoa. Essa pessoa não é do seu caminho, não é do seu destino. Você não pode mandar, enfim. Mas aí faz a birra. A gente tem o 7 de ouros, ou seja, que para que algumas situações mudem, financeiramente inclusive, é necessário colocar a mão na massa. Ação, trabalhar, ação. Eu vou colocar aqui o dinheiro. Tem uma completude, tem o arcano do mundo, que traz uma integração. Porém, é preciso trabalhar aqui algumas emoções que precisam ficar no passado. Trabalhar esse controle. Gente, controle, ele só se manifesta em situações em que a gente foi muito, muito, muito machucado, principalmente em infância. É uma característica de codependência emocional, o controle. E ele surge quando a gente não consegue controlar uma situação, sei lá, uma mãe narcisista, ou mora ou vive com alguém que bebia, que era viciado, que batia, que isso. Então a criança, ela tenta controlar aquilo para tentar evitar essas dores. O problema é que isso acaba virando um padrão. Então é necessário trabalhar esse controle. É a origem disso. Os fractais da sua alma presos a esse controle. Eu vou colocar o símbolo da criança para a gente entender um pouquinho se a origem está aí, se tem uma origem ancestral ou não. Peraí. 3 de paus tem um início de ação, de movimento, depois de estratégias. Tem aqui uma recompensa financeira, o 9 de ouros. Ele pode falar um pouco de vaidade. E de novo uma carta 7. Ação, mas a ação só acontece 7 de paus, né? Tem o 7 de ouros e o 7 de paus. Como toda carta 7 depende da nossa ação. Então, para que o dinheiro venha, a gente precisa agir, a gente precisa se mover, ou sei lá, a empresa está devendo, não sei, a gente tem que ir lá conversar com o advogado, ir no INSS, sei lá, fazer tudo o que precisa, também não vai cair no colo. E 7 de paus é essa ação. Vou colocar o símbolo da fogueira como movimento, como ação. Paus ou fogo, né? Bastões. Ó, na sequência, o arcano do carro, que também é uma carta 7 de movimento. Só que me deu uma dor de cabeça, tem alguma coisa. Talvez seja essa energia de controle, né? Vou colocar dor de cabeça aqui. O controle, ele é exercido por diversas formas. Por fofoca, ó. Por maledicência, por inveja. Eu vou colocar aqui esse controle. Tá? Dados astrológicos para o signo de Câncer. Casa 12, que é uma casa inconsciente. Pode falar de ancestrais, eu vou colocar Netuno. Netuno representa o inconsciente coletivo ancestral. Pode representar situações intrauterina, situações do parto, o seu próprio inconsciente, o inconsciente pessoal. Neste caso, o inconsciente pessoal é Urano. Netuno é o inconsciente coletivo. Libra. Libra é o equilíbrio, Libra é a justiça. Libra é a relação com o outro. Então, tem uma relação com o outro aqui, ó. Isso me mostra através do 4 de copas e do 8 de copas, que precisam ser trabalhadas. Então, deixa eu colocar o signo de Libra como símbolo de justiça e equilíbrio nessa relação com outras pessoas, seja amizade, sociedade, familiares, trabalho, relacionamentos afetivos e energia do masculino, que pode falar da energia de controle, que pode falar de uma energia de trabalho, que pode falar de uma energia de ação. Coloquei aqui Marte, para a gente entender o que isso está representando aqui. Daqui a pouco eles se rearranjam conforme o campo morfogenético, mas o que está me mostrando por enquanto é que a gente tem que focar na sua estrela, no seu propósito. Para que propósitos aconteçam, deem certo, a gente precisa
trabalhar, isso aqui é o nó do norte, é o nosso caminho, o nosso azimuth, o caminhar na vida. A gente precisa trabalhar o nó do sul. O que é o nó do sul? Ciclos que talvez ficaram em aberto e que precisam ser integrados, trabalhados, processados, finalizados, para que você siga o seu caminho. Aprendizado para o signo de Câncer. Aprendizado para o signo de Câncer. 5 de copas. Aprendizado é briga, gente. Tem uma energia de briga aqui. É briga mesmo. É briga mesmo, né? De falar as coisas. Uma coisa interessante no tarô, que não é só o naipe, não é só o número da carta, é também a cor, né? E por enquanto aqui o negócio não tá muito bom. Tá muito bom pelas cores aqui. Mais uma carta para o aprendizado. Virou aqui, virou a roda fortuna. Então, que é a roda do destino. Muda, as coisas mudam na nossa vida conforme as nossas escolhas, conforme o nosso plantio. Então, o que você vem plantando? Se você vem plantando briga, você vai colher briga com as pessoas. E mesmo que acuse os outros, que não assuma a responsabilidade. Me fala mais nessa briga, por favor. Fica sonhando, né, um mundo cor-de-rosa, e aí fica brigando com as pessoas, impondo um controle ao movimento que tem na bandeja. Uma revolta, me vem muito uma revolta essa briga, porque eu sonho, eu quero uma coisa, eu quero e não acontece, mas não olha para o que planta. Se está sendo injusto com as pessoas ou não. Se faz fofoca. Carta da paciência, pede paciência. Existem coisas que não vão mudar. Para algumas pessoas, tá? Porque a pessoa formou uma estrutura mental, não é que não vai mudar, né? Vai, às vezes, uma sementinha é plantada no coração dessa pessoa para que ela possa fazer esses movimentos, essas mudanças. Energia do bloqueio para o signo de Câncer. Uau, tudo invertido e no bloqueio, vamos ver. O enforcado, tá bloqueado mesmo. As de espadas e 10 de espadas, pai amado. Gente, só tá saindo carta pesada. O 10 de espadas ela é uma carta ruim, porque essa é uma carta de exaustão mental, de não aguento mais. Por outro lado, é bom porque, assim, não tem mais o fundo do poço aqui. Aqui já é o fundo do poço. Então, agora é levantar e sair dessa situação. Então, a energia do bloqueio, o que vai parar, fazer com que... aqui uma energia de birra, né? Eu quero porque eu quero o controle. Eu quero tal coisa. Gente, mas o universo tem outra coisa pra você. Não, mas eu quero. Então, às vezes, chega numa situação mental, assim, de exaustão, de tentar e tentar fazer o que... impor a vontade, né? O controle. Tem o As de Espadas, que tem um impulso mental, porém não é usado de forma correta. Tá? A energia do bloqueio. E o enforcado, dependurado. O dependurado, ele já é uma carta de bloqueio. Por outro lado, ele pede pra gente ver a situação por uma outra perspectiva. E ele já saiu
saiu na posição de bloqueio. Então você não está conseguindo ver o mundo por outra perspectiva, apenas pela sua ótica, pela ótica do controle. Eu vou colocar um leão aqui como símbolo do ego. Normalmente no tarô a gente usa o diabo, né, para representar o ego, mas eu vou colocar o leão, para ver se é isso. O seu propósito, ele tá bloqueado por traumas, por dores aqui, ó, ligados ao seu inconsciente pessoal. Inconsciente do signo de Câncer, por favor, uma carta para o inconsciente do signo de Câncer. Cavaleiro de Espadas. Então tem um movimento aqui, uma ação mental planejada, tá no seu inconsciente. Mais uma carta, por favor. E o carro. O carro caiu na energia do bloqueio, na posição de bloqueio. O arcano do carro é aquele que, assim, eu governo a minha vida, o destino puxa para um lado, puxa para o outro, mas eu tô no comando. Só que depende de você mover, assim como toda a carta 7. Então, tem o Cavaleiro de Espadas, que ele tem muitas ideias, muitos projetos, mas talvez falte a ação. A ação às vezes fica bloqueada por emoções, por dores. Pede que você tome o rumo, o destino da sua vida nas suas mãos. Passado consciente para o signo de Câncer. O que é no passado consciente? 9 de espadas. O 9 de espadas é, de novo, aqui é o 10. A hora que a ruminação, o 10 é quando a ruminação mental venceu. Você chegou na exaustão mental, no bloqueio. Mas antes disso veio um 9 de espadas, que era um momento de dor, né, de ficar lá mentalmente trabalhando, chorando, doendo. É uma carta assim, o que a gente fala, puxa, até durante o sono a pessoa é atormentada por esses pensamentos. Que natureza são esses pensamentos? Vamos clarificar. 9 e 10 de espada, clarifica essa angústia, essa dor. Caiu o isolamento glacial, que é uma carta realmente de dor. Tem algum trauma aí muito sério. Pode estar ligado à infância, olha, o ciclo em aberto aqui ligado à infância. Que faz com que você governe a sua vida com base nas dores da infância. Teve um outro signo que também saiu alguma dor da infância, eu acho que foi Sagitário. Foi Sagitário, o Sagitário foi ontem pro ar, tá no canal. Mais uma carta. Coragem. Esse isolamento glacial, essa dor, fez com que você perdesse essa coragem, né, para o mundo, ficasse no mental. Eu sinto mesmo uma energia de ação bloqueada aqui. Resultado esperado dessa situação, na qual uma criança ferida governa a vida. Se a gente não trabalhar essa criança, se você não olhar para as dores da sua criança, ela vai governar a sua vida. E aí vai ser trágico. Porque criança não trabalha, criança não namora, né? Aí vai ser tudo aos trancos e barrancos. Emocionalmente não está preparada. Não tem inteligência emocional. Resultado esperado dessa situação, por favor, para o signo de Câncer. Uma carta ótima. Se joga. É a carta da coragem. Então veio o louco. O louco vamos sair. Não tem mais por onde sair. Já chegou no fundo do poço, chegou no 10 de espadas. Agora você é convidado a lamber as feridas, né? Cuidar desses machucados, reestruturar o seu self, o seu eu, a sua essência,
Modificar esses comportamentos de fofoca ou não permitir que sejam atingidos por tais. Cuidar da sua criança para que você tenha um novo futuro, uma nova interação na vida. Para que a roda da fortuna gire num outro sentido. Mais uma carta para o inconsciente. Olha lá, o eremita. O eremita é aquele que vamos olhar para o interior, vamos olhar para o inconsciente, sim. É Saturno. Ele é Cronos. É o deus do tempo. Vamos olhar para as feridas que estão lá no inconsciente. Saiu também aqui o 8 de espadas. O 8 de espadas é... Eu estava presa nos meus medos, nas minhas dores, vendada, não queria ver, não queria olhar. Quando a gente só culpa o outro, ou olha ou cuida do outro, a gente não olha pra gente. Então, o 8 de espadas é aquele momento que fala assim, eu tô presa nessa situação, mas porque eu quero, eu vou tirar as vendas dos meus olhos e vou agir, e vou mudar, e vou seguir adiante. Olha o movimento que acontece na bandeja quando a gente fala isso. Eu vou deixar de ser dominada pelo medo da infância. E o 9 de paus, que é uma carta de ação, é uma carta também de mais um pouco tá exausto, mas já tá olhando para outros horizontes, outras perspectivas. É como se olhasse aqui, tá agindo, tá trabalhando, mas tá olhando de espreita para outras pessoas, como se fosse procurar os defeitos. Deixa eu clarificar essa carta aqui, o 9 de paus, para outras pessoas. Clarificando o 9 de paus na energia do inconsciente para o signo de Câncer, é isso mesmo. Tem uma zona de conforto, né? Aqui que a gente chama, que esse tarô chama de preguiça, mas a zona de conforto ela não é nada confortável, ela é extremamente dolorosa. E aí fica numa luta interna. Olha aqui, ó, lá no último plano da imagem tem uma luta, mas é uma luta interna. Então você tá agindo, você tá trabalhando, você tá fazendo, você tá falando, você tá não sei o que, mas tem um desgaste energético, psíquico, violento. Isso precisa ser trabalhado. Influências externas para o signo de Câncer. Uma carta, por favor. Influências externas para o signo de Câncer, para os cancerianos que eu estou me conectando. Gente, não quer cair? Vamos de outro jeito. Tem que ter uma carta invertida. Quatro de espadas. Alguns acontecimentos externos vão te levar a uma reflexão. Aqui é um momento de recolhimento e reflexão das suas atitudes, das suas ações. Lembre-se, a energia, a leitura pode estar espelhada, a gente pode estar falando de alguém com a qual Câncer se relaciona. Mas acontecimentos aqui te levarão a refletir. Eu ia falar reflexionar. Vão levar a refletir para que você mude as atitudes. Aí o arcano do carro começa a mudar. Porque você está sendo governado pela sua criança interior. Medos e temores do canceriano. A torre.
Você tem medo dessa torre porque, na verdade, você sabe, você sente essa torre. A torre, ela só é emocional, né? Você construiu uma estrutura até para você mesmo, até interna, de uma situação, de pessoas, enfim, você construiu isso sobre um terreno que não é verdadeiro, um terreno de dor, um terreno de mentiras. E os raios da verdade, quando vêm, colocam tudo abaixo. A torre é um dos momentos, são os raios da verdade, alguma verdade vai aparecer aí. É um dos momentos mais difíceis da vida do canceriano, né, na vida da pessoa. Quando sai cá, torre numa leitura pessoal, eu sei que a pessoa está sofrendo muito, então tem um medo aí disso que vem, da verdade que vem à tona. Só que depois é maravilhoso, porque é muito melhor a gente construir o nosso eu, a nossa essência, a partir de uma verdade e não de mentiras autoimpostas. Resultado esperado depois dessa torre para o signo de Câncer. Tem algum segredo, né? Resultado esperado depois dessa torre. 7 de copas. 7 de copas, assim, você quer tudo. Todas as possibilidades. Tudo, 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 tudo. Mais uma carta, por favor, pra gente entender o que é isso que o canceriano quer. Tudo o quê? Que possibilidades são essas? Claro que é uma energia coletiva, você adapte a sua realidade, inverta os papéis se necessário. Clarificando 7 de copas no resultado esperado, por favor, após a torre. O sol. Ai, que maravilha, a melhor carta do tarô. Então, depois dessa torre, vem uma iluminação, vem um entendimento, mesmo que demore, mesmo que doa, mas quando o sol chega, ele clareia tudo que estava oculto, coloca tudo no lugar. Clarificando o 7 de copas, por favor. Aí entra na abundância. Lembra que a abundância não é só financeira, a abundância em todos os sentidos. Pode ser até uma abundância de alma, sabe? Uma reconexão com a essência. E aí cai a carta de moralidade, que as coisas vão cair por terra. Se for uma falsa moralidade, você vai juntar os caquinhos da sua alma, os fractais da sua alma, e vai entender a necessidade do compartilhar, do equilíbrio de trocas entre o dar e receber. Vamos tirar uma runa para resumir a leitura. As runas têm significados psicológicos muito profundos. Uma runa, por favor, resumindo a leitura. Deixa eu só desvirar essa aqui. Resumindo a leitura para o signo de Câncer. Se em algum momento eu falei outro signo, me desculpem, porque eu tô gravando vários hoje. Sai Cano. Cano. Eu tô lendo para Câncer, tá? Cano. Cano, fogo, ação. Esta é a runa da iluminação. Por isso favorece a abertura em vários aspectos da vida. Significa que você terá muita força criadora e intuição que te ajudarão a ultrapassar os obstáculos, beneficia novos relacionamentos e fortalece os antigos. Acabou a era da escuridão. Então, depois da torre, vem um momento de luz, de iluminação. Agora, por que vem a torre? Porque por várias vezes você não quis olhar para essas dores, ficou no controle, ficou na teimosia. De propósito? Não, talvez por traumas da infância, mas isso acontece aqui, né? Quais são os alertas dessa runa?
ela pode indicar o rompimento de algumas relações entre as pessoas. Então, às vezes, quando se rompem alguns laços, ou no amor ou na família, laços afetivos, talvez seja esse a torre, né, o rompimento desses laços. E pede para que você encontre forças para a renovação, para esse novo ciclo. É um momento difícil, mas é um momento necessário de evolução espiritual. Muito necessário. Vou tirar um aconselhamento. 3 aconselhamentos, por favor, a partir do oráculo da força lunar. 3 aconselhamentos para o signo de Câncer, por favor. Virou uma carta. Use a sua intuição de estratégia intuitiva. Mais uma carta, por favor. Força lunar, ou seja, a força das emoções, para trabalhar suas emoções. E é o momento do seu despertar. Ai, que carta linda! É o momento do seu despertar. Espero ter ajudado. Escreva aqui nos comentários: chegou a minha vez de brilhar. É o momento do meu despertar, para ativar essa energia em você. Curta, comente, compartilhem e a gente se vê na próxima leitura. Até lá, cancerianos!